Olá, confreiras e confrades eno-apaixonados, tudo bem com vocês? Hoje é dia de conversa boa, cheia de propósito e ideias que inspiram. Recebemos aqui um parceiro de longa data que tem trabalhado com muita seriedade e dedicação para fortalecer os pequenos negócios, valorizar os nossos territórios e impulsionar a economia regional. Estamos falando de Ivan Figueiredo, analista técnico do Sebrae Minas, especialista em desenvolvimento de empresas e territórios e um entusiasta do empreendedorismo sustentável. Ivan, que alegria te receber aqui no podcast Inexperiências. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Fábio. Eu acho que assim, é uma grande alegria para nós também, né, estarmos aqui, falar de vinho, falar de gastronomia, de turismo, falar de coisa boa, né, de desenvolvimento econômico, de pequenos negócios, falar um pouquinho do Sebrae. Eu acho que isso é muito importante e estamos à disposição, né, vamos conversar e eu agradeço a oportunidade. Excelente, meu querido. Vamos aqui começar então com esse brinde, um bate-papo gostoso. Saúde. Vamos então começar essa conversa com um tema que para muita gente é pura celebração, Ivan, mas que também carrega oportunidades incríveis de desenvolvimento. O vinho. Mesmo em uma região onde essa cultura ainda está em consolidação, nós temos visto um movimento muito forte de produtores, de empreendedores, eventos e até reconhecimento nacional e internacional. A indicação de procedência dos vinhos de inverno do sul de Minas, por exemplo, é um marco e abre portas para muita coisa boa por vir. Então, bora conversar sobre vinho, como isso pode ainda ser fortalecido e uma estratégia para a identidade e futuro da nossa região. Ivan, para começar, conta pra gente, quando que o vinho fez parte de algum momento especial na sua vida? Olha, eu acho que o vinho faz parte de muitos momentos, né? Eu vejo o vinho como uma questão de encontro, de relaxamento, de boa conversa, né? Mas se eu for resgatar isso lá atrás, eu tenho uma lembrança bem marcante, que é realmente assim, a nossa ida, né, a Andradas, a Caldas, Santa Rita, em que com a família a gente visitava as vinícolas, enchia o garrafão ali na torneirinha do tonel, né, e trazíamos alguns garrafões no porta-mala do Opala, né, e aí a família tomava isso, né, esse vinho aí nos almoços de domingo e tal, um negócio, a lembrança que eu tenho do vinho lá de trás é isso, né, dessas vinícolas aqui da nossa região, e de você encher o garrafão na torneirinha do tonel. Acho que isso é muito bacana, né? O vinho faz parte da nossa região e da nossa cultura há bastante tempo. Isso mostra o quanto que a nossa região aqui trouxe da herança, né, dos colonizadores, dos portugueses, dos italianos, essa característica e o quanto isso faz parte do nosso dia a dia mesmo. Né? Sem dúvida. Eu sou descendente de italianos, né, italianos e portugueses, né, e isso realmente faz parte de tomar um golezinho de vinho nas refeições. Né? Hoje nem tanto, né, por conta de tempo e tudo mais, mas isso na família sempre acontecia. Que bacana. E você acredita que o vinho pode ser um vetor de desenvolvimento local? Você está ativo nesse negócio, né? Como já acontece também em outras regiões do Brasil e do mundo. A gente está falando aqui dessa tradição de Caldas, Andradas e toda a nossa região. Mas isso acontece de forma geral. Como que você vê o vinho nesse trabalho? Sem dúvida, eu acho que assim, o vinho ele é um vetor bem interessante porque a cadeia do vinho, na verdade, se a gente for pensar, ela abrange vários setores, né? Você tem o agronegócio no cultivo da uva, você tem a produção do vinho, que é indústria, você tem o comércio ali do vinho em si e a prestação de serviços com o enoturismo. Então, você está falando ali de uma cadeia realmente bem grande, bem extensa e que ultimamente tem crescido muito a questão do enoturismo e que é muito forte aqui na nossa região e tem uma tendência muito grande de crescer e atrair cada vez mais pessoas para a nossa região, proporcionar essas experiências. Eu percebo que o Sebrae está ativo, né, nesse trabalho. Vamos dar uma brifada, porque a gente vai contar bastante história do Sebrae. Como que o Sebrae hoje ajuda vinícolas e produtores rurais a criar pontos turísticos e também, principalmente, nesse turismo de experiência relacionado ao vinho? Bom, a gente tem várias ações, né, principalmente em parceria, né, com municípios, né, a Prefeitura de Andradas, por exemplo, o Sindivinho, né, o Sindicato da Indústria do Vinho de Minas Gerais, que é sediado aqui em Andradas, o Instituto Federal, a própria EPAMIG. Então, nós estamos juntos, né, com essas instituições,
apoiando a cadeia da vitivinicultura. E o que nós já fizemos aí? A gente tem feito um apoio aí em participação em feiras, né? Estivemos na ProWine no ano passado, levando algumas vinícolas aqui da nossa região. Fizemos uma missão a São Roque, né? Que é ali perto de Sorocaba, um polo também de vitivinicultura e enoturismo, para trocar experiências, levando o pessoal da nossa região para trocar experiência com os empresários de lá e várias outras ações também, né? Rodadas de negócio, trouxemos compradores para negociar com as nossas vinícolas aqui e entre outras ações também. Fica nítido aí como que você está junto nessa movimentação do setor e projetando realmente esse cenário vitivinícola do sul de Minas, não só para o Brasil, como o mundo. Está recebendo hoje os vinhos da nossa região e aquelas revistas especializadas estão dando notas altíssimas para todo esse trabalho que está sendo feito aqui. O sul de Minas recebeu recentemente o selo de indicação de procedência para os vinhos de inverno. Qual o papel do Sebrae nesse processo e que impacto isso pode trazer para a nossa região? Bom, o Sebrae apoia, né, essa questão da identidade geográfica, né, da questão da origem. Eu acho que isso é muito bacana, muito importante realmente, a gente valorizar a origem. Né? Acho que assim, todo mundo toma o vinho de outras regiões, vinho importado e tudo mais, mas quanto mais a gente valorizar o nosso vinho aqui da região, o vinho de Minas, o vinho do sul de Minas, isso tende a trazer mais crescimento, mais desenvolvimento para nós aqui. Então, o Sebrae tem apoiado, sim, essas iniciativas, né? E, em especial, Fábio, a gente tem aqui em Andradas um trabalho que está acontecendo, que a gente também apoia, com o Instituto Federal, né? Mas o Sebrae dá esse apoio, de uma indicação geográfica para os vinhos de Andradas, Caldas e Santa Rita. Que interessante. Né? Que a gente tem recortes, né, dessas origens e aí, particularmente aqui na nossa região mais próxima aqui, isso vem acontecendo e está em trabalho de construção, né, dos cadernos de especificações para que em breve isso possa ser apresentado ao INPI e que se torne mais uma indicação geográfica. Isso é muito legal, porque isso vai trazer muitas oportunidades que vão abrir as portas para os pequenos produtores locais. Nós estamos falando de cidade aqui de 30 quilômetros, 50 quilômetros de Poços de Caldas, todas cidades próximas, e eu não tenho dúvida que isso vai beneficiar, porque tem muito produtor que às vezes ele faz um vinho de altíssima qualidade, mas às vezes ele não sabe comunicar isso, e essa união vai fortalecer muito. Como que você vê essa conquista, porque isso é uma conquista, né, para esse produtor local? Bom, isso é realmente muito importante, que é uma valorização, né? Porque do outro lado nós temos um consumidor que valoriza a origem, né? Eu, por exemplo, né, a gente vai trabalhando com isso, a gente acostuma, né, de você olhar uma garrafa de vinho, olhar o rótulo e procurar saber de onde é. E saber se tem uma indicação de procedência, se tem uma denominação de origem ali. E o consumidor tem valorizado isso. Ele quer experimentar vinhos de lugares diferentes e, às vezes, tem até as suas próprias preferências, né, por determinadas regiões. E isso para o produtor é muito importante porque ele tem a condição de, atendendo às especificações ali do que for colocado na indicação de procedência, né, que ele possa realmente ter o seu vinho reconhecido lá fora. Garantido com aquela identidade que foi criada para aquela região. E aquele vinho é daquela região. É daquela região, legal. E qual que é a sua visão sobre o papel de eventos de vinhos fomentando esses produtores e também das confrarias na construção de uma cultura vitivinícola regional? Porque tem muitas vezes as pessoas têm receio. Ah, não, por exemplo, a gente fica falando de brincadeiras sérias, daqui uns dias o pessoal da geração Z vai começar a pegar no meu pé. Mas a geração Z é uma geração muito que pensa muito, fala assim, eu quero saúde e tal. Todo mundo pensa. Sim. Mas isso vem com muito afinco. E é uma geração que está chegando agora, de 20 anos, 22, 23, 25 anos. Nós estamos falando de uma bebida alcoólica, onde a própria Organização Mundial de Saúde recomenda uma taça de vinho ao dia, e sempre por causa dos polifenóis, resveratrol, por todos os benefícios que o vinho oferece. Mas é importante manter o organismo sempre hidratado, sempre tomando água, para que você elimine o álcool e você segure, retenha no organismo essa bebida que é considerada, em muitos países, alimento e não uma bebida alcoólica. Então, como que você vê o papel desses eventos, das confrarias, fomentando cultura para enriquecer ainda mais os moradores, os habitantes da cidade, em prol de uma cultura vitivinícola regional?
Eu acho muito bacana e interessante você comentar isso, né, a questão das preferências das gerações, né? Mas o que nós estamos falando aqui não é de quantidade, e sim de qualidade da experiência de você sentar, saborear um queijo, principalmente alguns queijos especiais ali, tomar o vinho com calma, com uma boa conversa, tomando a água junto, com as refeições ali. Isso se traduz também na questão do artesanal, né? Da cerveja artesanal, por exemplo. Então, é realmente saborear. Eu acho que isso é muito importante, né? A experiência que o vinho proporciona junto com a gastronomia e junto com as pessoas, com uma boa conversa. Eu acho que isso é muito bacana. E os eventos têm um papel fundamental nisso, né? Para a gente poder divulgar, né, a questão do vinho em si, dos diversos sabores, de entender um pouquinho ali das nuances, né, dos tipos de vinho, né, dos aromas, dos sensoriais ali, e realmente unir as pessoas e trazer pessoas de fora, né? Eu acho que o evento é muito interessante nesse sentido de trazer pessoas para a nossa região. Bacana, porque Poços tem uma tradição turística, uma vocação desde das águas que curam, passando pelos cassinos, o ciclo da lua de mel, enfim, todo esse ciclo. E eu acredito que essa vocação já é um presente de Deus, né? Porque a gente está aqui no meio de uma cidade que a gente olha para a montanha, assim, no centro da cidade, essa beleza rara. Você acredita que Poços pode sediar uma nova rota do vinho em Minas, integrando, então, Andradas, Caldas? Você deu essa notícia interessante, porque minha mãe nasceu em Cordislândia, por exemplo. Cordislândia já está aqui a 150 quilômetros, mais ou menos, de Poços de Caldas, né? E você falando que aqui agora, mais próximo de Poços de Caldas, vai ter uma outra... Você acredita que Poços pode estar fomentando? Porque são cidades pequenas, estou falando de cidades de 20 mil, 40 mil habitantes, 30 mil habitantes, e Poços tem 170 mil habitantes. Se unir essa força, como a gente já tem essa fortaleza no turismo, a gente pode contribuir com essa nova rota do vinho? Sim, claro, porque assim, Poços é meio que uma porta de entrada, né? Nós estamos aqui bem na divisa do estado de São Paulo, então Poços já recebe muitos turistas, né? E a questão dessa integração com os municípios, com outros setores também, a gente mencionou aqui a cerveja artesanal, com o café, com o queijo, com o doce, com outras experiências também, a gente pode unir e trazer e proporcionar mais coisa boa, mais experiência para os turistas que nos visitam, né, e que ele possa até ampliar um pouco a sua permanência aqui na região, né? Hoje ele vem a Poços, ele visita Andradas, ele pode passar em Caldas, né, inclusive até do próprio estado de São Paulo também. Eu acho que isso, sem dúvida, é muito importante. Importantíssimo a gente falar sobre isso, porque eu já tive a oportunidade de vivenciar boas práticas em outras cidades, como o Vale dos Vinhedos, por exemplo, em Bento Gonçalves, que realmente recebe as pessoas, os moradores, recebem todos de portas abertas, com um sorriso no rosto, e isso fomenta cada vez mais o turismo. Gramado, por exemplo, na entrevista que eu fiz com o ex-prefeito Sérgio, ele comentou em alta temporada chegar a 8 milhões de habitantes. A gente aqui estava em 1 milhão e essa gestão, né, que se sucedeu com o Paulo Ney está para chegar em 4 milhões. Imagina, se a gente chegar em 4 milhões, não é metade de Gramado, e Gramado tem 40 mil habitantes. Sim. Mas a gente já vai quadriplicar a quantidade de turistas aqui em Poços de Caldas. Pensa isso dentro do restaurante, a quantidade de coisas que pode acontecer. Se pudesse fazer um brinde ao futuro do vinho, sabendo desse potencial e o alcance que a gente pode ter, qual seria a sua mensagem na hora que a gente fosse fazer esse brinde? Eu mencionei que o vinho ele tem essa questão do encontro, né, da conversa boa. Então, eu acho que o vinho pode ser um elo ali desse encontro com a boa comida, com depois um cafezinho, com o queijo, com o doce, com a experiência, com a cultura, né, da nossa região. Acho que assim, se eu pudesse fazer esse brinde e pensar no futuro, que o vinho seja um elo de ligação aí entre todos esses setores e que a gente possa também, né, proporcionar mais coisa boa para as pessoas que nos visitam aqui e cada vez mais pessoas, mas que eles tenham realmente essa possibilidade de conhecer, de vivenciar tudo aquilo que a gente tem aqui. Meu querido, então agora vamos brindar. Viva Dionísio e Baco. Que conversa boa, hein? O vinho, além de sabor e cultura, pode ser uma grande alavanca para a nossa economia e já está mostrando
todo o seu potencial transformador. E falando em vinho, a Trebbiano é nossa parceria nessa jornada. Uma loja charmosa, cheia de rótulos incríveis e atendimento que é pura experiência. Visite a loja na Avenida João Pinheiro, 784, aqui em Poços de Caldas, e diga que ouviu falar aqui no Eno Experiências. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo que você ama com carinho em Poços de Caldas. Agora, vamos temperar o nosso papo com um tema que vai além do paladar. É história, cultura e pertencimento. A gastronomia, Ivan, o Sebrae tem um papel essencial no fortalecimento da economia criativa. Bora explorar como os sabores de Minas podem ganhar ainda mais espaço nesse mercado. Ivan, nós temos vários projetos gastronômicos acontecendo aqui na cidade de Poços de Caldas e na região. Isso de forma aleatória e contínua. Temos a Festa Uai, por exemplo, que já existe uma tradição aqui de décadas. E todos os agentes de eventos, eles criam uma expectativa de colocar Poços no radar da culinária mineira. Como você vê esse trabalho atual acontecendo? É importante, né, a gente dizer que a gastronomia tem um papel fundamental, né, principalmente a gastronomia de Minas. Né? Eles dizem que o mineiro ele é muito acolhedor e recebe as pessoas na cozinha. Né? Você entra pela porta da cozinha ali, realmente, né? E assim, você não tem como sair da casa de um mineiro sem comer alguma coisa. É uma falta de educação. Você rejeitar, né, recusar alguma coisa, você tem que comer alguma coisa ali. E é uma culinária muito rica, né? Riquíssima aí de sabores, de coisas diferentes, de ingredientes, né? E o Sebrae tem trabalhado isso. Existe um programa do Sebrae que se chama Prepara Gastronomia, que ele é bem abrangente, né? A gente tem várias formas de realizar, dependendo do contexto. Tivemos aqui em Poços, em Andradas, uma participação, e em que nós fizemos, né, um trabalho com 20 restaurantes, bares e restaurantes aqui em Poços, e 15 em Andradas. O Prepara Gastronomia, que nós trouxemos para cá, teve duas vertentes, né? Uma da porta para dentro e uma da porta para fora. Né? Da porta para dentro, que a gente menciona, é uma consultoria para os bares e restaurantes para se trabalhar toda a questão da gestão do negócio, né? A operação, estoques, custos, né? Apropriação de custos, formação de preço de venda, cardápio, ficha técnica de pratos, até a questão também de boas práticas, né? Na manipulação de alimentos para a segurança alimentar, para que o restaurante realmente se prepare, né, para receber bem, né, e que tenha também um bom resultado. Né? Ele precisa ter essa eficiência, ele precisa ter rentabilidade ali também. Isso da porta para dentro, né? Isso é muito importante. E assim, eu falo que o ramo da alimentação fora do lar, ele é muito complicado, né? Você sabe disso, né? Ou seja, porque assim, você não tem como estocar. Né? Você tem que fazer na hora, você não sabe quantos clientes você vai ter, está trabalhando com um material perecível e tem que ter um toquezinho ali um toque pessoal, né? de amor naquilo que você está cozinhando ali. E tem esse lado que a gente fez. E uma outra vertente, né, o da porta para fora, nós tivemos um chefe de cozinha que fez todo um trabalho de pesquisa gastronômica nessas duas cidades, né, visitando aí estabelecimentos, conversando com pessoas, levantando ingredientes, a cultura, algumas festividades que a gente tem aqui, para tentar identificar a questão da identidade gastronômica, né, de Poços, aqui no caso, que nós fizemos, e de Andradas também. E isso é muito bacana. E depois, no final, nós fizemos uma mostra gastronômica em que cada restaurante elaborou um prato específico para esse trabalho. Foi um trabalho muito bacana, muito interessante, que a gente tem intenção de retomar. De repetir. Que bacana isso. Isso mostra o quanto que existe ações do Sebrae para fortalecer o empresariado local e também produtores e essa cadeia da gastronomia. Só um detalhe, acho que é muito importante a gente evidenciar isso aqui também, porque pode ser curiosidade, tem muita gente que de repente não sabe. Do Sistema S, vamos falar do Sebrae, Senac,
Senai, por exemplo, enfim. Fala um pouquinho para a gente desse papel do Sebrae, aonde que ele atua versus também o complemento de Senac e dos outros S's. Certo. Existem algumas entidades do Sistema S, né? Nós temos aí o Senac, né? Que cuida do comércio, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que trabalha aí com a formação de mão de obra para comércio e serviço. O Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, que trabalha com a questão de formação de mão de obra, né, e desenvolvimento de tecnologia para a indústria. O Senar na área rural, o Senat nos transportes, né, e o Sebrae, que trabalha com todos os segmentos, porém focando no pequeno negócio, né, no empresário, né, na questão do gestor de uma pequena empresa. Muito interessante, porque olha quanta coisa você falou para o segmento de alimentação fora do lar e a responsabilidade da gente ecoar esse assunto para que os empresários busquem o Sebrae nessa busca de conhecimento mesmo e adaptar isso no seu dia a dia. Eu tive restaurante, fui presidente da ABS, Associação de Bares e Restaurantes, e sei o quanto que o proprietário ele tem que ter essa responsabilidade perante a Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro, ter o AVCB, próprio Ministério do Trabalho, a carga horária, enfim. Então, é uma série realmente de regras, mas se ele consegue se adequar a isso e colocar o amor que ele tem na elaboração do prato, com um parceiro como o Sebrae, eu não tenho dúvida que é sucesso garantido. Segue o Sebrae, procura lá no site, busca esses cursos, vai se informar, porque isso vai ajudar muito o seu negócio. Ivan, como que a gente pode integrar, então, os restaurantes, os produtores e o turismo dentro desse movimento? A gente está falando de cursos, a gente está falando de capacitação e a gente está falando de eventos. Mas, às vezes, uma andorinha só não faz verão. Como que a gente pode juntar todo mundo? Eu acho que isso é muito importante. Você comentou aí da ABRE, né? Ninguém faz nada sozinho, realmente, né? Então, assim, esse apoio das instituições, né? Da ABRE, nós tivemos no Prepara Gastronomia o apoio da Prefeitura Municipal, do Circuito Caminhos Gerais também, né? E do próprio Sistema S. Eu acho que assim, essa união realmente a gente só tem a ganhar, né? Quando todos trabalham juntos, né? E também, nisso que você mencionou, de nós trazermos também para junto os produtores, né, locais. Né? Eu acho que isso é muito importante, porque assim, a pessoa vem de fora, ele não quer comer um produto que ele comeria na sua cidade. Ele quer algo diferente, ele quer algo que seja típico da região e preferencialmente produzido com ingredientes locais, né, que seja feito ali com calma, em que ele possa realmente saborear. Então, assim, trazer o café, o hortifruti, o leite, o queijo, o doce que a gente tem na região para esses pratos. Eu acho que isso é muito importante, aliado aí à nossa cultura e esse jeitinho especial de fazer. Eu não tenho dúvida que a gente conseguir se reunir todo mundo, né, e promover esses festivais, os eventos gastronômicos, nós temos assim, um potencial gigantesco de transformar realmente a nossa economia regional. E com tanta gente talentosa nas cozinhas, aqui que a gente tem, de chefes de cozinha, pessoas novas também, não só... Né? Eu lembro assim, todos os chefes de cozinha que eu converso falam assim, minha avó, a gente sempre tem uma história para contar, né? Como que nós podemos dar mais visibilidade a esses profissionais e novos empreendedores, que muitos deles montam um restaurante e falam, eu vou ser dono, além dele ser um cozinheiro talentoso, ele quer se desafiar. Que convite que você faz para essas pessoas? Eu acho que é muito importante, sim, a gente trazer essas pessoas, né? Inclusive, até você estava falando, eu me lembrei aqui no Flipossos, né? No Festival Literário de Poços, tanto no ano passado como nesse ano, um dos temas ali que a gente apoiou foi a questão da gastronomia. E, particularmente, nesse ano, nós tivemos alguns painéis, né? E um dos painéis foi sobre o Prepara Gastronomia de Andradas, né? Do ano passado foi de Poços e esse ano foi de Andradas. E nós trouxemos, né, a Abigail, lá do restaurante Taverna, que cozinhou ali no meio do público, ali, né, no festival, né, o prato típico, né, que é o virado de frango de Andradas. Né? E isso é um outro trabalho do Sebrae também, que é o Cozinha Show, né, em que a gente monta uma estrutura e que o chefe vai
cozinhar um prato e depois ele é servido ali para as pessoas. Legal. Nós trazemos sim, né, chefes de fora, chefes renomados também, mas sempre que possível a gente tem essa possibilidade de trazer alguém daqui, da região, e para fazer um prato típico nosso aqui. Eu acho que vale a gente realmente tentar unir essas forças, né, para a gente valorizar cada vez mais o que nós temos de bom aqui. Muito bacana você falar sobre isso. E outro ponto que a gente tem que trazer nesse bloco de gastronomia é que a gente precisa pensar na mão de obra. A ideia de uma escola pública ou acessível da gastronomia e de todo o trabalho também voltado ao que, né, bebidas, por exemplo, impostos, poderia ser um divisor de águas? Como que o Sebrae vê e como que o Sebrae também, se já não tem essa conversa, tal, como que está isso? E o que a gente pode fomentar também com outras instituições nesse sentido? Sem dúvida, acho que isso é fundamental, né? Você mencionou ali o aumento do nosso fluxo de turistas, né? Sim. E a gente está atraindo cada vez mais turistas, cada vez mais pessoas para morarem em Poços de Caldas, né? Que tem uma qualidade de vida muito bacana. Então, pessoas estão vindo para cá e cada vez mais a gente precisa estar preparado para isso, né? Preparado para receber os turistas, tanto brasileiros até internacionais também estão vindo do exterior, né? Nos visitar. Então, essa preparação é fundamental, né? Saber receber bem, valorizar o que a gente tem na região. Então, capacitação, né, por parte da mão de obra, essa formação de mão de obra, que é uma atribuição específica aí do SENAC, é fundamental, né? E o Sebrae entrando aí com a questão do pequeno... Do empresário de pequeno negócio, né? Isso é fundamental a gente se preparar para isso. Mas você vê alguma articulação, por exemplo, eu estou falando de instituições como o SENAC, que eu, aliás, um abraço para a Lina, uma grande amiga, Sim. A IF Sul de Minas, né? As próprias universidades, eu tive a oportunidade de conversar com o Irã, um tempo, 2017 também, para envolver, por exemplo, universitários mapeando ingredientes que a gente possa produzir e trazer isso como uma identidade gastronômica. Ou seja, integrar realmente... eu sei que existe uma irmandade muito grande. Como que a gente junta todo mundo? Secretaria de Turismo, a CIA, Sindicato de Hotéis, Convention Vista Bureau, Contour, tudo numa mesa e fala assim, vamos aqui montar esse calendário? Eu acho que tudo começa com uma vontade, né? Eu acho que Shakespeare falou isso, né? Ou seja, onde há uma vontade, há um caminho, né? E existindo essa vontade, que eu percebo que acontece, né? Realmente nas instituições, nas pessoas, na sociedade de uma forma geral, já é o começo, né? Então, eu percebo que isso está acontecendo e vamos sentar, vamos conversar, vamos ver possibilidades, né? Existem as restrições, às vezes, de recurso, de tempo e tudo mais, mas isso não é impeditivo para a gente buscar cada vez melhorar mais. Então, eu percebo que isso vem acontecendo e tem uma tendência de cada vez mais estreitar essas parcerias, né? Nesse sentido de um desenvolvimento mais coletivo. Legal. E como que você vê nessa era digital a parte de comunicação? Como que a comunicação digital pode alavancar negócios de alimentação, principalmente no interior, quando a gente está falando de cidades comparando com São Paulo, né, e grande São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, cidades que têm 30 mil, 40 mil, 50 mil habitantes. Eu acho que a questão da digitalização acelerou muito o processo, né, de comunicação, né? Hoje é uma vitrine, né? Você coloca alguma coisa em redes sociais, aquilo se espalha de uma forma muito, muito grande, né? E isso acontece, então, que você tem essa possibilidade de atingir diversos públicos, né? Mas a ideia de oferecer algo diferente, algo personalizado, algo que realmente possa... fazer a diferença, isso está realmente no pequeno negócio. Eu acho que o grande tem a possibilidade de fazer em massa, de fazer em quantidade, de ter preços menores, mas o pequeno tem a possibilidade de fazer diferente, de fazer personalizado, de
realmente trazer algo que possa tocar as pessoas ali. Eu acho que esse é o diferencial. Nós não vamos competir por preço, não vamos competir com grandes centros, com grandes empresas, mas a gente pode trazer esse diferente, essa questão aí realmente que a gente possa atrair as pessoas que buscam algo mais focado nelas, na experiência. E, Ivan, contar boas histórias. Mineiro gosta de contar uma história, né? Contar boas histórias dos ingredientes até o prato final, desde a da colheita até o prato acabado para ser servido ali. Isso pode ser o nosso diferencial competitivo nos dias de hoje, esse dia digital? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que assim, nós estamos numa região em que a gente tem essas histórias, né? Você precisa ter a história para contar. Sim. Né? E nós temos realmente essas histórias, né? A gente tem essa cultura, a gente tem essa miscigenação aqui do índio, do negro, do português, do espanhol, essa proximidade que nós temos aqui com o estado de São Paulo, essa mistura um pouco de culturas, né? Isso é muito importante. A hospitalidade mineira, o profissionalismo dos nossos empresários. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para fazer realmente, né? E essas histórias existem, né? A gente precisa ecoá-las, né? E as redes sociais podem ser um bom caminho para isso. Excelente. Agora, eu sempre deixo para a última pergunta do bloco, uma pergunta mais emocional. E para você, qual é o prato que traduz a alma de Poços de Caldas? É difícil dizer isso, porque até na busca da pesquisa da identidade gastronômica, né, a gente não chegou em uma coisa específica. Né? E foi muito legal isso, eu falei dessas diversas influências. Né? O que o nosso chefe chegou como conclusão é que nós temos muitas influências, né, e até influências do tempo também, né, do tempo aí dos cassinos, da colonização, da formação de Poços, realmente, da contemporaneidade aqui, mas muitas influências. Então, ele chegou à conclusão de que Poços, na verdade, em termos gastronômicos, é um caldeirão vulcânico, né? com tudo isso que a gente tem aqui. Né? Então, é difícil elencar um único prato ou uma tendência. Né? E, por um lado, também, isso é interessante, que a gente tem muita coisa para oferecer. Mas vamos trazer agora, então, um prato lá da infância. Tá. Lembra da mãe, da avó fazendo? Traz aquele prato que fala assim, nossa, isso aqui me lembrou agora isso. Senti até o cheirinho agora. Para mim, esse prato de infância é um prato muito simples, mas muito gostoso, que é o arroz com feijão e o frango com o molhozinho ali de coloral. Certo? O frango em pedaços mesmo, né? Que você pegava o jogo ou o peito ali realmente. E é muito simples, mas é um arroz bem feito, um feijão bem feito e um franguinho bem feito. Nada melhor do que isso. Aí, meus amigos, gastronomia é mais do que comer bem. É um ato de pertencimento, cultura e conexão. É afeto, identidade e, acima de tudo, uma poderosa ferramenta de desenvolvimento econômico regional. E por falar em experiências, o Polenta é muito mais que um restaurante. É um pedacinho da Itália em Poços de Caldas. Acolhimento mineiro e tradição italiana que se encontram nesse espaço que é puro sabor. Vá lá, visite e depois me conta. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos. Hora de pegar carona nas ideias e viajar pelo turismo regional. Ivan, o turismo ele pode ser uma chave mestra para movimentar cidades inteiras. Poços tem um enorme potencial e o Sebrae vem atuando forte nisso. Eu acompanho de perto. Então vamos lá. Como que surgiu o programa Territórios Empreendedores na região vulcânica e o que é que ele representa?
Bom, o Territórios Empreendedores é uma iniciativa, né, do Sebrae Nacional, que inclusive passou por uma reformulação recente, em que a gente avalia um território, né, levanta dados sobre esse território, tudo que tem em termos de economia, de pessoas, de setores, a influência de poder público, e nós reunimos lideranças, né, tanto de setor público quanto da classe empresarial e de instituições, para que essas lideranças possam passar por um programa conduzido por 2 consultores, um da área um pouco mais estratégica e outro da área de humanas, que dura aí em torno de 1 ano e meio, para promover desenvolvimento regional, pensar regionalmente. Então, isso é muito bacana. Nós fizemos um seminário de lançamento recente e estamos para iniciar agora no comecinho de julho esse grupo, né, formar esse grupo, já estamos em convite destas lideranças, para que a gente possa então juntos sentar, pensar o que é a nossa região, o que a gente tem de força, de potencial e o que pode ser feito de maneira coletiva pensando regionalmente, né? E no nosso caso aqui nós temos a região vulcânica, então a definição do território, de uma certa forma, ela já foi delimitada, né? É o que nós temos aqui dentro da nossa caldeira vulcânica, né? Ou nas encostas da caldeira. São 12 no total, 8 de Minas, 4 de São Paulo. Nós estamos falando, então, da primeira vez que esse programa, conduzido pelo Sebrae Nacional, Sebrae Minas e Sebrae São Paulo. É a primeira vez que isso acontece de maneira interestadual. Aí. Que bacana isso. E vamos trazer, até porque... Não sei como é que está o nível da implantação, mas você deu aí para a gente aí os principais objetivos, né? Como que posso estar se posicionando nisso, porque a gente está na caldeira do vulcão, mas principalmente, o que nós podemos esperar realmente de resultados efetivos com essa grandeza, porque é muito difícil lidar com pessoas. Sim. Lidar, então, com cidades diferentes, cada cidade tem uma cultura. Lidar com estados diferentes é mais difícil ainda. O que a gente pode esperar de tudo isso? Um grande desafio, né? Eu acho que realmente isso é algo que a gente vem pensando, mas ao mesmo tempo uma grande expectativa também, né? Então nós temos cidades diferentes, como você mencionou, 2 estados diferentes aqui, temos diversos setores, nós estamos falando aí de azeite, café, doce, queijo, vinho, a bolachinha. E vinícolas centenárias. Coisas tradicionais demais. O próprio turismo, a gastronomia que a gente comentou aqui, né, o poder público, a iniciativa privada, as instituições. Mas a riqueza disso também é muito importante. A riqueza de opiniões e conduzir isso é um grande desafio para nós do Sebrae, para os consultores, né? Mas o que a gente pode esperar disso é realmente algo que a gente tenha em mente, né, como expectativa para a nossa região. Porque isso já vem acontecendo, né? Quando nós falamos aí de região vulcânica, e quando a gente fala isso lá fora, começou com o café, depois podemos falar um pouquinho da história do café e do cafés da região vulcânica, né? Mas quando você fala lá fora que é a região vulcânica, as pessoas desperta uma curiosidade. Né? O que é isso? É um vulcão? É um vulcão, sim. Né? A gente tem, inclusive, como comprovar isso, né? Cientificamente, com os minerais, com a própria água sulfurosa que nós temos aqui jorrando nas fontes aqui, lá em Caldas, né? No balneário, aqui em Poços também, em praça pública, né? Que ela sai quente, né? A água sulfurosa. E gratuita. E gratuita, né? Então, é um vulcão, sim. Então, isso desperta curiosidade nas pessoas de fora para adquirir produtos que nós temos aqui e para vir aqui visitar e reconhecer isso. Eu acho que isso é muito bacana. Então, é um grande desafio, mas ao mesmo tempo uma grande expectativa que, com certeza, vamos vencer esse desafio. Muito legal você falar tudo isso. Eu entrevistei um querido amigo, Denis, um abraço para o Denis, proprietário do Café Jornal na cidade de São Paulo, restaurante, e a gente tem uma história aí mais de 20 anos. E hoje ele é diretor da Foresp, a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, está diretamente ligado com o governo do Estado de São Paulo, e a gente teve a oportunidade de compreender um pouco do trabalho que eles falam, e inclusive ele se colocou à disposição para a gente poder entrar em contato com ele e conversar como que a própria federação pode dar todo esse suporte, pensando aí para as cidades do Estado de São Paulo, porque são nações diferentes. E sabemos que São Paulo tem uma economia diferente do Estado de Minas, são proporções de investimentos diferentes, daí a importância dessa liderança. Houve também o seminário
desenvolvimento econômico por meio do turismo. Isso foi marcante, isso foi realmente um marco para esse processo que a gente está vivendo agora. Que frutos que a gente pode esperar desse evento? Esse seminário a gente já desenhava ele há um bom tempo, né? É uma parceria aí com a Secretaria Municipal de Turismo, né? A Prefeitura e o Circuito Caminhos Gerais e Sebrae, entre outros parceiros apoiadores, né? E a ideia foi realmente essa, trazer muito conteúdo, trazer muita conversa, trazer muita reflexão sobre o que está acontecendo com o nosso turismo, né? Agora, nesse momento aqui, não só em Poços, como na região também, né? A questão da concessão dos pontos turísticos, o olhar do governo de Minas para a nossa região. Então, nós trouxemos diversos temas que foram debatidos ao longo do dia e que assim, foi muito bacana realmente até ver essa união das pessoas. Nós tivemos várias cidades participando aqui também, não só da nossa região aqui, mas também de fora, né? E a ideia é realmente que a gente trouxesse novas ideias e esse encadeamento dessas lideranças para a gente poder trabalhar mais e melhor o nosso turismo e nos prepararmos para o tempo que nós estamos vivendo e o que vem por aí. Você acredita que o nosso turismo aqui, ele pode fortalecer? A gente estava falando sobre essa união dos 8 municípios aqui do estado de Minas com os 4 do estado de São Paulo. E a gente tem realmente essa vocação turística. Para o turista que vem aqui em Poços de Caldas e se hospeda, ele tem uma demanda muito grande de pontos turísticos para conhecer. Mas nós estamos falando de Ibitura de Minas, que é uma cidade com 3 mil habitantes. Sim. Né? Santo Antônio do Pinhal, se não me engano, no Espírito Santo do Pinhal, é uma cidade com 40 mil habitantes. São João da Boa Vista, 40 mil. São cidades próximas aqui, Caldas, 10 mil, 20 mil habitantes. Podem se beneficiar desse nosso turismo dentro dessa linha, com essa conversa da região vulcânica? Sem dúvida. Inclusive, né, um fato recente aí, em relação ao turismo, né, que o governo de Minas relacionou algumas rotas prioritárias em que vai acontecer uma atenção um pouco maior. E uma delas, né, para a nossa satisfação aqui, é a rota vulcânica, né, que inicialmente nós estamos fazendo um trabalho pelo Sebrae com uma consultora que está ajudando a estruturar algumas experiências turísticas aqui em Poços, Andradas e Caldas. Inicialmente com essas 3 cidades, mas isso tem uma tendência da gente abrir o mapa, abrir esse leque aí e expandir também, né? Mas nesse pensamento regional é muito importante a gente pensar que o turista vem e ele tem possibilidades. Então ele vem, ele fica em Poços, ele pode ir a Andradas, a Caldas, ele vai passar por Águas da Prata, ele vai visitar alguma vinícola, alguma fazenda de café da região aqui. Isso aumenta o tempo de permanência do turista. Então ele tem mais oportunidades aqui e com isso a gente desenvolve mais a região e os setores que a gente tem. Eu acho que isso é fantástico realmente. Tem uma expressão que eu vi no site do Sebrae, Place Branding. Tá. O que podemos oferecer com essa ideologia, com esse trabalho e como fazer com que a nossa região ganhe cada vez mais destaque? Certo. Nós estamos com um trabalho aqui para Poços de Caldas especificamente, né, de Place Branding. E quando a gente fala Place Branding, muita gente associa a uma imagem, a um logotipo, né, a uma figura. E, na verdade, é muito mais do que isso, né? A figura, o logotipo, a imagem vem depois, né? Mas o Place Branding é uma estratégia de entendimento, né, do posicionamento de um local, uma cidade, uma região. No caso aqui nós estamos fazendo esse trabalho para Poços de Caldas, né? Desse entendimento e como Poços de Caldas é vista pelos moradores, é vista pelos turistas e como a gente se posiciona, como o Poços de Caldas vai se posicionar para dentro e para fora. Então, assim, é todo um trabalho de pesquisa, realmente. Nós tivemos várias oficinas acontecendo ao longo do finalzinho do ano para cá. Ainda estamos no meio desse processo. Muito trabalho de rua, né, em que o pessoal ia para a rua colher informações ali, opiniões das pessoas que estavam passando, algumas
algumas dessas oficinas foram setoriais, né, conhecendo aí a questão dos hotéis, do comércio, dos estudantes, da classe artística, de uma forma geral, para que a gente possa chegar nesse entendimento, nessa ideia central de como Poços de Caldas deve se posicionar. Você acredita que a gente tem potencial para criar uma identidade regional forte, como Gramado, Campos do Jordão, ou até mesmo aqui em Minas e Tiradentes? Temos sim, e isso é uma coisa até que se pensa, e é muito interessante a gente olhar para esses outros destinos, né? Como você mencionou, Gramado, Campos do Jordão, Tiradentes, eu acho que isso é muito bacana para a gente entender, mas sempre valorizar o que nós temos aqui, não é gramadizar ou jordanizar Poços de Caldas, pelo contrário, é o que é Poços de Caldas e como é que a gente se posiciona, né? Porque cada um tem a sua história, cada um tem as suas características, cada um tem a sua economia, a sua forma de receber e de se posicionar. E a ideia do Place Brand é exatamente essa, né? O que é Poços de Caldas e que nós podemos fazer por Poços de Caldas, sendo Poços de Caldas. E você falou dessa descoberta de Poços de Caldas, nós temos aqui a descoberta das terras raras aqui em Poços, Sim. que pode transformar a região e colocar, inclusive, o Brasil em primeiro lugar nessa questão das terras raras mesmo. Sim. Como que você vê isso? Como que isso pode impactar o nosso turismo? Também correlacionando essa discussão que está tendo hoje em vários setores com o meio ambiente. Eu acho que assim, a mineração sempre fez parte da nossa história, né? Eu sou Poços Caldense, né? Nascido aqui, saí para estudar, voltei, mas a mineração sempre fez parte da história de Poços, né? E isso sendo bem conduzido, sendo bem trabalhado, bem conversado, né? E respeitando o meio ambiente, respeitando a nossa cultura, eu acho que assim, tem um potencial muito bacana de nós trazermos desenvolvimento, né? E trazermos realmente novas indústrias, e ainda mais sendo isso associado a uma nova tecnologia, eu acho que é muito importante. A gente precisa tirar o que de bom nós temos com isso e realmente o que isso pode trazer para o nosso desenvolvimento da cidade, das pessoas. Saber trabalhar bem, articular bem isso, né? Exatamente. E o Sebrae, eu vi também lá no site do Sebrae, que o Sebrae tem cursos sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, né? Há alguma ação voltada especificamente para o turismo em relação à inteligência artificial? Sim, ou seja, o Sebrae apoia, né, a questão das startups, da tecnologia. Algumas cidades aqui do sul de Minas, como Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, já tem um avanço mais forte nessa questão da tecnologia, dessa interação com as universidades, né? E a gente vem de um tempo para cá trabalhando a questão desse polo de inovação e empreendedorismo em Poços de Caldas também, para que a gente possa até unir a esses outros centros, né? Lavras, Varginha, Santa Rita, Itajubá, como a gente mencionou, e criar um ecossistema empreendedor e de inovação no sul de Minas. E disso aí as possibilidades são infinitas, né? Mas a gente tem que estar sempre antenado aí com as novas tecnologias e o que isso pode trazer em benefício do que nós temos aqui. Muito bacana você colocar isso, porque realmente tem gente que não conhece o tamanho da dimensão do trabalho que é o Sebrae. E olha para você ver, só no sul de Minas, você falou de inúmeras cidades aqui, sim, com trabalhos que já estão em andamento, que dá para beneficiar. Então agora, para a gente, aquela última pergunta do bloco. Que conselho que você daria para quem quer empreender em turismo de experiência aqui na nossa região? Para empreender de uma forma geral, né, o que a gente aconselha é que realmente a pessoa tenha uma paixão por aquilo que ela vai fazer. Ela tem que gostar daquilo que vai fazer, se ver como um empresário, como um empreendedor realmente, fazer uma boa pesquisa, né? Pesquisa de mercado, pesquisa técnica daquele assunto, fazer um bom planejamento, realmente testar um pouco, né? Como ela se vê nesse ramo, visitar outros empreendimentos, buscar apoio. Nós falamos aqui de todo o Sistema S, das universidades aqui, existe muita instituição disposta a ajudar, né? E realmente empreender, né? Empreender, né? Como diz Dolabella, coragem. Coragem, né? É você buscar e realizar um sonho. Legal. O turismo é ponte e juntos, Poços de Caldas e os nossos queridos vizinhos nas nossas cidades co-irmãs aqui,
nós podemos atravessar essa ponte rumo ao futuro e colocar a nossa região em um cenário de protagonismo. E você quer um sabor inesquecível? Vai de Santa Pizza. Massas artesanais, ingredientes incríveis e aquele atendimento que acolhe. Um abraço para a Jaqueline e para o Abel. E você não sai daí, é rapidinho, daqui a pouco a gente dá a volta. Não sai daí não, fica aí. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. Agora é hora de falar de impacto real, como girar a economia, criar oportunidades e transformar boas ideias em projetos sustentáveis. Vamos nessa. Ivan, o projeto RedeSim Mais Livre está sendo implantado em Poços. Qual o impacto disso para os pequenos negócios? Esse projeto vem da Lei de Liberdade Econômica, né, do Governo do Estado, e a RedeSim Mais Livre é um sistema, é uma parceria do Sebrae, Junta Comercial e o município, e é um sistema que proporciona aí a possibilidade de você abrir uma empresa, ter o registro e licenciamento dessa empresa, sendo uma empresa de pequeno porte, uma empresa de baixo risco, em questão de minutos. E isso é muito bacana, isso é muito interessante, porque você reduz a burocracia, né? Então, estando com a documentação e tudo certinho, num único local, você insere essa documentação, esse processo roda em questão de minutos ou até algumas horas, se for necessário, mas no mesmo dia você já tem a sua empresa em condição de funcionar, seja por meio de uma dispensa de alvará, né, caso seja de baixo risco, ou seja com o seu alvará, que posteriormente você vai passar pela fiscalização e tudo mais, mas você já pode funcionar. Então, isso facilita muito, né, a questão do ambiente ser mais propício, mais favorável para os pequenos negócios, que é uma das vertentes do Sebrae também. Não tem dúvida que essa desburocratização é um caminho sólido para impulsionar a economia. Você vai estimular muitas pessoas que querem empreender, mas muitas vezes elas são travadas nesses processos, né? Isso, exatamente, né? Tanto quem quer iniciar o negócio, como algumas pessoas que já estão, né, com o seu negócio funcionando, estão de uma forma informal. Na informalidade. Isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para a empresa, não é bom para o município, né? É exatamente você ter a possibilidade de se formalizar, ter o seu CNPJ, poder oferecer a nota fiscal, poder ampliar esse seu mercado aí, atendendo grandes empresas, atendendo o poder público, podendo participar de licitações, né? Então, a formalização é realmente algo muito importante para os negócios estarem mais seguros e terem mais possibilidades de crescimento. E você está aqui na cidade, da unidade do Sebrae de Poços de Caldas. Isso. Mas as outras cidades aqui da região onde você atua também estão aderindo a esse movimento? Como é que está essa articulação? Nós temos um trabalho bem avançado em Andradas, né? Temos um consultor que está trabalhando lá, e porque não é uma coisa fácil realmente, porque mexe com todo um processo Sim. de registro e licenciamento de empresas em um município, né? Então, Poços, a gente vem trabalhando isso há um bom tempo e tivemos recentemente a RedeSim Mais Livre implementada, e Andradas já está em fase final. Nesse sentido aí, acredito que em mais algumas semanas ou meses aí a gente já vai ter Andradas também automatizado, né? E Caldas a gente está com um processo em andamento também. Legal. E você viu agora recentemente, mudando um pouquinho o assunto, mas trazendo para um assunto também da economia, essa privatização que houve nos pontos turísticos aqui em Poços de Caldas. Como que você enxerga os impactos econômicos nessa mudança? Eu acho que assim, isso foi muito importante para Poços, né, porque tirou da prefeitura aquela questão da manutenção dos pontos turísticos, passou para uma empresa que realmente tem condição de investir e de cuidar, né?
e a gente vê melhorias muito significativas, muito relevantes, muito evidentes, né, nos pontos turísticos, né? Você vai num ponto turístico, você volta lá dali uns 15, 20 dias, um mês, mais ou menos, você vê coisas diferentes, né? Então, acho que isso é um caminho realmente, é algo que para nós trouxe uma movimentação muito maior de turistas e foi um caso realmente de sucesso que você comentou, nós comentamos no bloco passado, do seminário, né? Muita gente veio aqui para poder entender o que Poços fez, né? E é interessante, mais recente, nessa semana, inclusive, nós tivemos a visita de alguns colegas, né? O gerente e alguns colegas analistas do Sebrae da Regional Triângulo, né? Uberlândia, Uberaba, Ituiutaba, Frutal, que vieram visitar a nossa região aqui, né? Para ver o que está acontecendo na nossa região, a questão da concessão dos pontos turísticos, né? Estivemos visitando alguns pontos aí também e todo esse trabalho da região vulcânica que a gente está fazendo. E, de novo, quero puxar aquele tema que a gente já conversou também no bloco anterior. Qual é o papel das entidades? Vamos trazer essa bandeira. Essa bandeira a gente precisa botar lenha nessa fogueira aí. Qual é o papel das entidades como a CIA? Olha como ela representa. Indústrias, comércio, agricultura. A ABRE, Associação de Bares e Restaurantes. O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo. O Convention Visa Bureau, Sindicato de Hotéis, as universidades, e aí trazemos o sistema SENAC, o SEBRAE, o Sistema S de uma forma geral, nessa conversa, nesse ecossistema. É fundamental, né? Porque as entidades são entidades representativas destas classes, né? Então, isso é uma maneira de associativismo. Bom, primeiro, né, que o empresário e que as pessoas busquem as suas entidades para se associar, né, para poder realmente fortalecer cada entidade e as entidades juntas, né, cada um representando a sua classe, o seu setor ali, possam trabalhar. Isso é fundamental realmente a gente ter essa união de esforços, de lideranças nesse bem comum. Você acredita que nesse movimento, cursos, oficinas, consultorias, como o Sebrae aplica, pode crescer? E como o Sebrae pode fortalecer ainda mais a nossa região e a gestão empresarial? Fala um pouquinho do que já existe em andamento e o que pode ainda mais crescer junto com o trabalho do Sebrae. Bom, o Sebrae tem 3 vertentes, né? A primeira delas é o suporte empresarial, como a gente chegou a mencionar aqui. É isso, palestra, curso, consultoria, ações diretas com a empresa de pequeno porte, ajudando essa empresa a melhorar o seu desempenho, os seus resultados. Então, nós estamos trabalhando, né, cada uma dessas empresas, né, na sua eficiência, na sua eficácia ali. Nós temos uma outra vertente, que é o desenvolvimento econômico, em que a gente trabalha a questão do ambiente, como acabamos de mencionar, a questão da desburocratização, compras públicas, para que o ambiente seja mais favorável à criação de novas empresas e à sobrevivência, né, destas empresas. Dentro disso também temos a questão setorial de apoiar estrategicamente e sistemicamente os setores. E aqui nós temos café, o vinho, turismo, tudo isso que a gente já mencionou. Além, né, disso, a questão de confecções, das malharias de Monte Sião e Jacutinga, que a gente atua bastante lá também. E ainda temos uma outra vertente, que é a educação empreendedora, que é levar empreendedorismo para o jovem da escola, seja lá do fundamental, do médio, do técnico ou mesmo da faculdade, que ele tenha um pensamento, uma atitude empreendedora. Não necessariamente montar um pequeno negócio, mas que dentro de si ele tenha essa atitude, essa vontade de sonhar, de fazer, realizar e ser um empreendedor, tendo o seu próprio negócio ou trabalhando como funcionário, é o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Ou um servidor público, ou quem quer que seja, mas que dentro de si ele tenha essa atitude, que ele seja protagonista realmente da sua vida. Há quantos anos você está no Sebrae? 17 anos. Como que você está vendo esse momento atual dessa transformação? E vamos falar para quem está assistindo a gente agora, Poços pode se tornar um polo de turismo, de negócios e gastronomia? Quais são os nossos diferenciais e o que a gente pode deixar para ele como desejo? Vamos fazer. Eu acho que
isso já está acontecendo, né? Assim, a gente vem observando exatamente esse crescimento, essa união acontecendo, essa efervescência realmente aí do turismo, dos segmentos, do desenvolvimento de uma forma geral, essa integração com setores, com região. Eu acho que esse é realmente o caminho. Como diferenciais, o que nós temos aqui é exatamente essa beleza, né, natural, essa riqueza que a gente tem aqui na nossa região, a própria caldeira vulcânica, né, que isso é único. Isso é realmente um fator de diferenciação. Essas belezas naturais, a nossa cultura, o nosso povo, toda essa mistura que a gente tem aqui na nossa região, das culturas que nos trouxeram até aqui, né, e que realmente podem nos impulsionar para frente. Eu acho que assim, o momento é muito bacana. Muito favorável, né? Muito favorável. Temos também a gastronomia mineira, né? Temos a gastronomia mineira, né? Porque, de uma certa forma, o nosso turista, essencialmente, ele é paulista ou paulistano, né? Sim. E vem buscar aqui a questão da mineiridade. Sim. E o papel, Ivan, das startups e dessa inovação na economia criativa da cidade? Eu acho que assim, a startup e a questão da inovação é realmente o pensar diferente, o pensar fora da caixa, né? E inovação, na verdade, é uma ideia, é algo diferente que possa ser aplicada e que possa gerar um resultado. Muitas vezes associa-se a inovação à questão de tecnologia, de muito recurso, de muito investimento, mas inovação são coisas simples, né, que você faz diferente, que você consegue aplicar e que você consegue gerar resultado com isso. Então, esse pensar fora da caixa, fazer alguma coisa diferente realmente, estar aberto a novas possibilidades é fundamental nesse momento que a gente está passando. E eu sei também de muitos empreendedores que são super talentosos. Um produtor de queijo espetacular como esse aqui, um produtor de vinho, um produtor de café, enfim, mas às vezes ele tem vergonha. E eu vi um curso lá no Sebrae, no site do Sebrae, sobre comunicação e vendas para pequenos negócios. Me conta um pouquinho mais sobre isso. Bom, o Sebrae tem diversos cursos, né? Tem os cursos presenciais, né, que nós fazemos aqui com parcerias, mas também ali na nossa unidade na Rua Marechal, aqui em Poços, no centro, e também muito curso online, né, que isso é muito fácil, a pessoa faz da casa dele, no momento em que ele tiver essa possibilidade, né, com certificado e que realmente com tutoria, acompanhamento e tudo mais, isso está no site do Sebrae, e são diversas áreas, né, as finanças, marketing, pessoas, atendimento, a própria comunicação, né, porque não adianta você fazer uma coisa muito bem feita se você não soubesse se comunicar para o mercado, né? Mostrar o que você tem ali de agregação ao seu produto. E agora aquela pergunta para a gente fechar o nosso bloco. Qual o legado que você acredita que esse novo momento do Sebrae, junto com toda essa transformação regional e do nosso ecossistema, vamos deixar para as próximas gerações? Eu acho que o fim de tudo isso, né, ou seja, o objetivo final de tudo isso realmente do desenvolvimento é melhoria da qualidade de vida para as pessoas que moram aqui em Poços e na região e das pessoas que nos visitam, né? A gente não faz isso para ganhar dinheiro, faz também para ganhar dinheiro, mas principalmente para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais feliz ali e mais harmônica com as pessoas. Meus Zeno apaixonados, economia se transforma com planejamento, ação, parceria, visão de longo prazo, apoio técnico e visão integrada, união. E o Sebrae é um pilar essencial nisso. Parabéns, Sebrae! E toda essa qualidade que você está vendo aqui e ouvindo também tem a assinatura da Multimídia Vídeo Produções. Rodrigo Alves e seu time entregam excelência do começo ao fim. Obrigado, Multimídia! Vamos agora ao nosso merchan, rapidinho, 30 segundos, estamos de volta. Espera aí, não sai daí não. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui, cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vino e Cucina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Ivan,
Que jornada enriquecedora nós tivemos aqui hoje. Vinho, comida, turismo, economia e muito mais, tudo com propósito, conexão e visão de futuro. Agora, meu amigo, esse espaço final é seu, a sua mensagem que você quer deixar para quem acredita que Poços de Caldas pode ser uma cidade cada vez mais vibrante, não só Poços, mas toda a nossa região, uma cidade empreendedora e humana. Um brinde aqui, meu amigo. Conte-nos do seu coração. Bom, a gente fala, né, a nossa essência é trabalhar o pequeno negócio, né, e existem os números, né, a questão de 99,5% das empresas são pequenos negócios, praticamente aí 70% dos empregos estão nos pequenos negócios, e às vezes a gente não percebe isso porque são pequenos e são muito espalhados, né, mas na verdade o que a gente faz trabalhar com as pessoas, né? Trabalhar com os sonhos, né, daquele empreendedor que está começando um negócio ali, que é o sonho da vida dele, que ele quer realmente melhorar a qualidade de vida dele e da família, como a gente mencionou, né? E o nosso propósito no Sebrae é impulsionar o empreendedorismo e transformar vidas, né? Então, a gente deixa isso realmente como a essência do nosso trabalho, e é isso que a gente busca lá atrás, né? Tem toda a questão concreta do dia a dia, da nossa rotina, mas o que a gente busca realmente no fundo é isso, né? A gente transformar vidas. Parabéns ao seu trabalho. Obrigado mais uma vez por ter vindo aqui no nosso programa. Parabéns ao Sebrae, a todo esse trabalho que não é feito só de hoje, mas já tem toda uma história, tradição e tem uma estrada longeva com muito sucesso. Opa, eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Volte sempre. Obrigado. E a você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado. Siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, @Confraria Eno Experiências. O Spotify é podcast Eno Experiências. E lembre-se, viver é brindar com a alma. Eno abraços!